Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos então abrir mais uma vez as nossas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim a santa palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Meus queridos irmãos, vamos ficar até aqui o versículo 9. Como os irmãos já têm conhecimento, por termos anunciado a série de estudos que iniciaremos nesta noite sobre missões, passaremos, queridos, a partir de hoje, a estudarmos um pouco sobre a obra missionária, com o objetivo de revitalizar em nossa igreja a dinâmica missionária local, tendo em vista que é maravilhoso podermos reconhecer que somos uma igreja missionária. Desde a sua plantação aqui na cidade de Equador, quando inúmeros irmãos vinham de Natal realizar um trabalho aqui de apoio, de impacto, com cultos, classe com crianças, e não apenas no início de tudo, mas no decorrer da história da nossa igreja, nesses 19 anos que serão celebrados agora no mês de setembro. Mas a história missionária da nossa igreja não se limita apenas a receber uma ação missionária, mas também dentro da sua própria condição e seus limites, contribuir financeiramente para que a obra missionária possa acontecer em outro lugar. E dentro desse aspecto, Deus também já deu e vem dando oportunidades a esta igreja de não se limitar apenas a isso, mas também ir com os seus próprios pés fazer a obra missionária. Não apenas aqui dentro do seu contexto, geográfico, na cidade de Equador e na zona rural do seu município, mas indo até além, em outros estados, em apoio, participando de projetos missionários, de ações evangelísticas com outros pastores e igrejas, até mesmo, como hoje aqui é quase que a maioria, da escola de missões, da Missão Alcançando o Sertão, onde a maioria estão com a camisa da escola, Parece que até está tendo um treinamento da escola hoje aqui. Então, nós louvamos a Deus porque a nossa igreja é uma igreja missionária, e isso deve alegrar o nosso coração, inspirar o nosso coração. Claro que hoje nossa igreja é uma igreja missionária, não apenas por ser a igreja de Cristo Jesus, porque eu creio que a igreja de Cristo Jesus, ela é fatalmente missionária, não tem como não ser, mas porque na sua própria plantação, vindo lá da nossa igreja em Ponta Negra, através do pastor Toninho e os outros que naquela época, investiram, plantando a semente missionária na nossa igreja, hoje os frutos estão sendo colhidos para a glória do Senhor. E o nosso desafio é fazer com que esses frutos ainda mais sejam o quê? Colhidos. E foi interessante porque iniciou-se o ano, começamos a nos reajustar para aquilo que havia sido proposto para ele.
mas aí veio a pandemia e mudou todas as coisas, nos limitando como igreja a continuarmos fazendo aquilo que em missões fazíamos. Em algum momento, claro, exigindo aí uma certa adaptação ou recuando um pouco, mas agora, tendo em vista que as atividades presenciais são retomadas, nos dando assim uma expectativa de começarmos a novamente tornar os nossos pés formosos de maneira mais pessoal, específica, seja através apenas da nossa igreja ou até mesmo de apoio a projetos e a outras igrejas em atividades missionárias. Eu creio que é justo podermos assim, antes até mesmo de novamente sairmos, refletirmos um pouco sobre a obra missionária. E claro, aqui a minha maior intenção e desejo, queridos irmãos, é que a gente possa novamente ser inflamado pelo Senhor, tendo em vista o trabalho que nós teremos que realizar também de revitalização na nossa frente missionária, ali no povoado Pau dos Ferros. Então, claro que para que tudo isso aconteça, é necessário não apenas estarmos com os nossos corações inflamados, mas também revermos muitas coisas em missões que nos apurarão ainda mais e assim nos tornando ainda mais capacitados para assim cumprirmos a missão que o Senhor tem nos confiado. Por isso, o tema dessa série de estudos, revitalizando a dinâmica missionária da igreja local. E a partir da leitura desse texto que fizemos nessa noite, mais especificamente em Atos 1:8, que é o texto-chave da dinâmica missionária da nossa denominação, da nossa igreja aqui local, que impulsionou todo o movimento missionário que fazemos parte. Nós queremos nessa noite, nesse primeiro estudo, lançando assim essa série, falar um pouco sobre o significado e o objetivo de missões. Talvez duas coisas que eu e você já temos conhecimento, que eu e você já temos ciência, mas nunca é demais ouvirmos, inclusive dentro de outras intenções, aquilo que missões deve significar e nos apontar como objetivo. Então, queridos irmãos, eu gostaria para levá-los a pensar sobre o significado e o objetivo de missões, começar dizendo que a palavra missões, ela vem da expressão latina missione, que significa ação, tarefa, significa ordem, mandato, compromisso, incumbência, encargo ou obrigação. Então a gente percebe que na expressão latina da palavra missão, já traz como implicação tudo aquilo que eu e você já ouvimos na nossa vivência aqui como igreja a respeito da palavra missão. No grego, queridos, a palavra missão corresponde à expressão apóstolo, que em português é conhecido como apóstolo e significa alguém enviado por outro através de uma ordem para realizar uma tarefa. Nessa expectativa aqui grega da palavra missão, logo nos vem à mente o que? Os apóstolos. Lembra que Jesus, ao passar por onde eles estavam, os chamou e disse o quê? Vinde após mim, para aqueles, melhor dizendo, que estavam, nos barcos e nos botes ali, nas redes. O que foi que Jesus disse? Olha, vinde a mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então perceba claramente que a estes foi que Jesus enviou. Primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eles pudessem ir de 2 em 2, depois em um outro momento, Mateus vai narrar que Jesus enviou 70 ali,
e deu a eles poder para expulsar espíritos malignos, curar enfermos, e a turma quando voltou vibrando, né? Olha, Senhor, o bicho até se submete a gente diz, se cala, ele se cala, a gente diz, vai embora, ele vai embora. Aí Jesus disse, olha, tudo bem, isso deve acontecer, mas antes vocês se alegrem pelo fato do nome de vocês estarem escritos aonde? Nos céus. Pois o que Jesus estava querendo levar os discípulos a entender é que o que eles estavam fazendo era de fato missionando, trabalhando. Eles estavam guerreando, eles estavam sim cumprindo um encargo que foi posto sobre as suas vidas através do poder do Senhor. Mas, queridos, pensando na palavra missão, logo nos vem à mente alguns textos bíblicos que apontam a grande comissão. E neles, eu e você poderemos enxergar algo mais específico, principalmente direcionado à igreja. Então vamos, assim, observar alguns textos bíblicos. Tendo em vista que nós já lemos Atos 1:8, vamos voltar agora. Vamos para João capítulo 20, por favor, os irmãos aqui presentes. E se você em casa estiver com sua Bíblia em mãos, por favor, faça uso dela também. João capítulo 20, olha o que é que diz a palavra do Senhor no versículo 21. João 20, 21. Diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Aqui, Jesus está dizendo aos discípulos, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Poderemos entender melhor esse envio de Jesus aqui, claro, primeiro o Pai o enviando e agora ele enviando os seus discípulos, se nós trazermos à memória tudo aquilo que Jesus, logo no início do seu ministério, começou a falar e a pregar, anunciar a chegada do reino. Você vai perceber lá em Lucas capítulo 4, em um momento em que estava havendo uma reunião na sinagoga e é dado a Jesus o livro do profeta Isaías, e ele lê que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para ungí-lo a pregar aos pobres, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e etc., e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus conclui dizendo, hoje se cumpriu na Escritura o que vocês estão ouvindo. E a gente percebe que depois dessa circunstância, aí naquela sinagoga, Jesus começa de fato a pregar, a ensinar, a salvar, a curar. E ali o evangelho começa a ser anunciado entre os judeus. Discípulos são reunidos a Jesus por causa da fé, da conversão. Segue-se então o livro de Atos e a igreja assim cresce, se expande, atingindo até os confins da terra. Então, o que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, olha, assim como o Pai me enviou, também vos envio, é de fato Jesus está trazendo aos discípulos essa responsabilidade da missão, de serem enviados para cumprirem a tarefa que lhes cabia. Mas vamos, por favor, agora voltar mais um evangelho, vamos para Lucas capítulo 24, por favor. Lucas, capítulo 24, vamos ver outro texto aí, podemos pensar nele como a comissão. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor, e lhes disse, novamente Jesus, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e em que seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Veja que Jesus está dizendo aqui aos discípulos, olha, vocês testemunharam aquilo que a Escritura tinha escrito ao meu respeito. E como vocês agora testemunharam o Cristo padecendo, mas também o Cristo ressuscitando, vocês precisam pregar a mensagem de arrependimento e remissão dos pecados no nome de Cristo. Vocês são testemunhos dessas coisas.
Esse evangelho, essa mensagem, essa boa notícia precisa ser anunciada e pregada. Aí veja agora, aí lá em João Jesus diz: por isso, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E lá em Atos 1:8, olha, vocês vão receber poder do céu ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sim, vocês testemunharão dessa mensagem aqui de arrependimento e de remissão dos pecados em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas não nos limitemos apenas a esses versículos, volte mais um evangelho aí, Marcos agora, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Vamos ler juntos, os irmãos aqui presentes, esse versículo? Vamos lá? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos mais uma vez? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja que Cristo aqui é bem direto aos discípulos. De fato, os incumbindo a irem e indo pregando esse evangelho, aquele que diz respeito ao que Cristo iria padecer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar, e que por causa disso essa mensagem deveria ser pregada, porque os discípulos eram testemunha dessas coisas. Aí Jesus aqui está dizendo em Marcos: olha, vão por todo o mundo e anuncie essa mensagem, pregue esse evangelho. E por fim, agora de fato, o texto como aquele conhecido como a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja que aqui em Mateus, Cristo especifica mais essa missão de ir pregar o evangelho, pois aqui em Mateus ele não limita apenas a verbalização de uma mensagem, mas através dessa mensagem fazer discípulos. E nesse fazer discípulos, os identificar com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, veja que Cristo Jesus, nos 4 evangelhos, assim como em Atos e durante todo o seu livro, e Paulo e outros que escreveram cartas vão atestar isso, Cristo Jesus incumbiu os seus discípulos, a sua comunidade de fé, a sua igreja, a missão de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de serem suas testemunhas até os confins da terra. Portanto, observando atentamente esses textos, queridos, sim, a grande comissão aponta para a igreja uma missão, uma ação, uma tarefa, uma ordem, um mandato, um compromisso, uma incumbência, um encargo. Essa missão, queridos, é fazer discípulos de todas as nações, é pregar o evangelho a toda criatura, é no nome de Cristo pregar a todas as nações o arrependimento e a remissão de pecados, testemunhando essas coisas. Sim, é ser enviado como sua testemunha até os confins da terra. Portanto, podemos crer claramente que a igreja, ela tem uma missão. E a igreja local, essa que de fato e de direito é a igreja de Cristo Jesus, ela sim, essa igreja tem uma missão.
Por isso, queridos irmãos, nós, enquanto Igreja Batista Missionária Brasileira aqui de Equador, não somos missionária apenas no nome. E não devemos ser. Devemos ser missionária também na prática, na vivência, no dia a dia, na nossa dinâmica como igreja, no nosso desenvolvimento, na nossa edificação. Então, de forma prática, a missão da igreja implica em ela ir a todas as nações, fazendo discípulos de Cristo por meio da pregação do arrependimento e da remissão de pecados no nome dele, e sendo suas testemunhas até os confins da terra. A missão, de forma prática, implica à igreja essas incumbências. Entretanto, queridos irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês, porque a missão apontada para a igreja nesses textos que nós consideramos aqui, tanto de Mateus até Atos, eles ainda revelam outras verdades a respeito da missão. E a primeira delas que eu quero destacar nessa noite é que a missão, ela foi dada à igreja por alguém que detém toda a autoridade. Você está ainda aí em Mateus, capítulo 28? Se você estiver, veja o que diz aí o versículo, mais uma vez, o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Aí, após Jesus fazer essa referência à sua autoridade, ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos. Então perceba que a missão foi dada à igreja por quem detém toda a autoridade. Jesus disse que ele recebeu do Pai, do céu, toda a autoridade, sim, tanto no céu como na terra. E é fantástico isso, queridos irmãos, porque se nós considerarmos o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, nós vamos ainda mais dar ênfase aqui ao que Jesus está se referindo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. E aqui, claro, porque Paulo vai dizer que antes, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Morte de quê? De cruz. E vimos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitando, como lemos lá em Atos, ele foi assunto aos céus. É nisso aqui que Paulo está dizendo: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aí verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o quê? Joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o quem? Pai. Isso tem acontecido e ainda irá acontecer de maneira plena. Por quê, queridos? Porque toda a autoridade, sim, está na pessoa de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que ele está à direita de Deus, no trono de glória, intercedendo por mim e por você. Eu acho fantástico ainda nessa figura de autoridade que a palavra do Senhor nos dá a respeito de Cristo Jesus. Confira comigo aí, por favor, abra sua Bíblia para Apocalipse capítulo 5, meu amado irmão. Apocalipse capítulo 5, olha o que vai dizer os versículos do 1 em diante. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno
de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí veja o que é que diz o verso 4, João, né? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí veja o verso 5, queridos. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7, o quê? Selos. E por quê? Porque toda a autoridade foi conferida a quem? A Jesus Cristo. E essa autoridade aqui que em Mateus, Jesus reivindica, para mostrar aos seus discípulos e a nós hoje, como seus discípulos e sua igreja, que a missão foi dada a nós por quem detém toda a autoridade. Pensando nisso, queridos, logo, essa verdade nos leva a considerar que a missão, ela deve ser o quê? Obedecida ou desobedecida? Obedecida. Porque quem nos conferiu a essa missão foi aquele que detém toda a autoridade. Por isso, queridos, a missão deve ser obedecida a quem foi dada. Os discípulos precisam obedecer à missão. A igreja, sim, precisa e deve, melhor dizendo, dar uma resposta à missão que a ela foi confiada. Mas eu não quero me deter apenas nessa verdade de que a missão foi dada por quem detém toda a autoridade. Uma segunda verdade que esses textos que nós consideramos nessa noite revelam também sobre a missão da igreja é que, em segundo lugar, a igreja recebeu o devido poder para o cumprimento da missão. É fantástico, queridos, porque se nós considerarmos um dos textos que nós já lemos nessa noite, o de Lucas capítulo 24, versículo 48, quando Jesus disse que nós somos testemunhas destas coisas, de que o Cristo havia de padecer, mas de ressuscitar ao terceiro dia, em que esse é o nome, haveria-se de pregar arrependimento e a remissão dos pecados. Você vai perceber que Lucas, escrevendo agora em Atos, traz para mim e para você aquelas palavras maravilhosas de Cristo Jesus sobre os seus discípulos, que ecoa até hoje na nossa igreja, fruto da visão missionária, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. E eu e você, queridos, já gozamos da presença maravilhosa do Espírito de Deus nas nossas vidas, que nos dá o poder que legitima a mim e a você para o cumprimento da missão. Legitima a igreja para que ela cumpra a missão. Por isso, sim, em primeiro lugar, esses textos ainda nos revelam que a missão foi dada à igreja porque detém toda a autoridade. Mas, em segundo lugar, a igreja recebeu o devido poder para o cumprimento da missão. E eu quero chamar a sua atenção para um fato. Jesus, escrevendo lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o quê? O fim. O que isso quer dizer? Irmãos, é que independentemente do que aconteça, a missão, ela será cumprida. Ela será cumprida. E claro, o cumprimento da missão aqui se dará por aqueles que entendem essas verdades. De que, sim, sobre suas vidas há uma missão. O próprio Senhor Jesus conferindo a estes, através da autoridade que foi dada a ele, mas também conferindo a esses o poder para cumprirem a missão. Mas ainda há uma terceira verdade que eu gostaria de apontar nesta noite, queridos, que revelam coisas que devemos ponderar a respeito da missão da igreja. Em terceiro lugar, a missão objetiva fazer o evangelho conhecido a todos os povos. Em primeiro lugar, dissemos que a missão foi dada à igreja por quem detém toda a autoridade. Em segundo lugar,
a igreja recebeu o devido poder para o cumprimento da missão. Mas em terceiro lugar, a missão objetiva, fazer o evangelho conhecido a todos os povos. E aqui a gente viu claramente, Mateus 28, fazer discípulo de todas o quê? Nações. Marcos 16:15, prega o evangelho a toda criatura. Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Só que essa verdade aqui, queridos, por mim e por você, deve ser compreendida de maneira bíblica. Pois talvez, apesar da sua compreensão, ela não ser tão exata como a Bíblia nos revela aqui. E por quê, queridos? Porque quando pensamos em o Evangelho ser conhecido a todos os povos, logo em nossa mente, em nossa razão, somos remetidos a pensar que todas as nações, ou seja, todos os países, eles precisam ser alcançados com o Evangelho. Entretanto, o texto não está trazendo a mim e a você essa especificação geopolítica. E por quê? Porque Deus, queridos, ele não vê países. Deus, ele vê povos. Deus, ele vê etnias. É interessante pensarmos nisso, por quê? Porque a palavra grega que se traduz aqui em Mateus 28, como em Marcos capítulo 16, não se traduz nação ou nações por países geopolíticos organizados. Não, mas a palavra se origina da palavra grega etnos, que quer dizer ou significa grupo étnico ou povo étnico. Ou seja, quando Cristo, ali em Marcos, melhor dizendo, capítulo 16, verso 15, diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, de fato, o que Jesus estava dizendo é que esse evangelho deve ser pregado a todos os povos, a todas as etnias, a todas as raças, a todas as tribos. Não necessariamente a todos os países como eu e você conhecemos hoje, organizados de maneira geográfica. Claro que, se entendermos como a Bíblia nos ensina que todos os povos étnicos precisam ser alcançados, consequentemente, todos os países geopolíticos serão o quê? Alcançados. Nessa compreensão bíblica missionária, queridos, o mundo deve ser enxergado pela igreja sobre 3 perspectivas. A primeira delas é a perspectiva geopolítica. Sim, a igreja precisa enxergar o mundo a partir dos seus países. E se você não sabe, no planeta Terra há 203 países geopoliticamente organizados. E um deles é a nossa nação, o Brasil. Mas sobre a outra perspectiva de grupos étnicos, veja como o número já aumenta. Existe no planeta 16.700 povos étnicos, com sua cultura, com sua língua, com a sua maneira de se expressar. E ainda sobre uma terceira perspectiva, a igreja precisa enxergar o mundo, ou seja, na perspectiva do indivíduo. Aí, meu amado irmão, o negócio aumenta ainda mais. Porque aí já somos mais de 7,5 bilhões de pessoas no planeta Terra. E aí? O desafio é grande, é imenso. Por isso, quando Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações, e de pregar o evangelho a toda criatura, sejam minhas testemunhas até os confins da terra, o que Jesus estava querendo assim dizer aos seus discípulos é que a igreja, na sua missão, ela precisa objetivar, fazer o evangelho conhecido a todos os povos. Literalmente, queridos
irmãos. E claro, essa é até mesmo a própria perspectiva escatológica da coisa. Porque sim, esse evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E isso tem acontecido, queridos irmãos, para a glória de Deus. Principalmente, apesar dos pesares, mas o advento da internet, e principalmente nesses dias de pandemia, você já pensou quantos e quantas pessoas, quantos e quantos povos não foram alcançados com a pregação do Evangelho? E aí, irmãos, permita-me dizer, eu vejo muitas vezes na soberania de Deus, Deus agindo, né? Pois a gente percebe, aqui a Coléu acompanha algumas notícias, não apenas do Brasil, mas fora do Brasil, mas os inúmeros países, né, entrando em comum acordo, veja só, para possibilitar ainda mais, por causa desses tempos que nós vivemos de pandemia, o acesso à internet aos povos que ainda não dispõem. Então veja só, Deus está proporcionando, queridos, que o evangelho dele, sim, seja conhecido a todos esses povos, a esses grupos étnicos. E temos a certeza e a expectativa que isso, sim, acontecerá, porque a própria palavra do Senhor nos mostra que a missão será cumprida. Essa compreensão bíblica, missionária, de como o mundo deve ser enxergado, nos faz reconhecer, então, assim, queridos irmãos, o objetivo da missão, que é fazer discípulos de todos os grupos étnicos, através da pregação do arrependimento e remissão dos pecados em Cristo, ensinando estes a guardarem todas as coisas que ele mandou, identificando-os por meio do batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou dar aqui, queridos, de maneira prática, um exemplo em nosso município. Veja que essa questão de como devemos enxergar o mundo numa perspectiva missionária está bem próximo a mim e a você. Nós, o município de Equador, é um município urbanizado. Tem, de uma certa forma, a sua cultura peculiar, o seu jeito de ser e de se desenvolver. Mas veja que dentro desse grupo está inserido também outros, pelo menos dois, destaco aqui. O primeiro deles é o grupo dos ciganos, que é uma cultura totalmente diferente, embora eles já sejam urbanizados, né, já vivenciam essa cultura aqui particular e peculiar da cidade de Equador, mas eles têm a sua cultura. Por isso que você passa aqui acolá, então eles estão sentados em volta de uma fogueira, né? A família de Regina faz muito isso. Há o barracão ali em uma dessas casas aqui, porque é a cultura deles. Então é um grupo dentro de outro. E ainda há, como alguns estudiosos já identificaram, né, na nossa realidade de Nordeste, tantos outros grupos, como os quilombolas, como os indígenas, até mesmo o grupo das comunidades rurais, como, por exemplo, a nossa comunidade aqui do município Pau dos Ferros, onde temos atuado. São munícipes equadorenses? Sim, são. Mas se você for para a casa dessas pessoas, lá no povoado, você vai perceber já uma certa diferença da vivência do dia a dia para eu e você que somos aqui da cidade. Então, o que a palavra do Senhor nos ensina é que em meio a esse contexto de múltiplas pessoas, culturas, expressões, a igreja precisa estar atenta em alcançá-los. E o desafio, queridos, é alcançá-los dentro da sua própria cultura, exigindo muitas vezes da igreja, né, essa aculturação. E eu achei fantástico porque logo antes aí em meio à pandemia, melhor dizendo, né, eu acompanhei um batismo que aconteceu numa comunidade cigana. E é interessante porque a igreja ali era uma tenda enorme.
e colocaram ali uma caixa forte e leve, Santo Irmão Antônio, né? A caixa lá forte e leve, e alguns ciganos ali sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a missão sendo cumprida. É essa missão, queridos, que Deus sim tem chamado a sua igreja, tem chamado os seus discípulos, e eu e você fazemos parte disso, porque a nossa igreja é a igreja de Cristo Jesus. Amém? E se é a igreja de Cristo Jesus, nós somos uma igreja fatalmente missionária, mas não no aspecto negativo, muito pelo contrário, louvado seja Deus, porque não tem como a gente ser outra coisa a não ser essa igreja missionária. E precisamos sim, a partir desses estudos que estaremos considerando a partir de hoje, sim, precisamos nos animar, nos reavivar nessa expectativa missionária, porque ainda há muito, queridos, a ser feito e faremos para a glória do Senhor. Amém? Em quarto lugar, uma última verdade que eu gostaria de destacar ainda, pensando no significado e objetivo de missões, a partir desses textos aí da grande comissão. A quarta verdade é que a igreja, sim, a igreja, é o instrumento para a execução da missão. Lembre-se que a primeira verdade que destaquei foi que a missão foi dada à igreja por quem detém toda a autoridade. A segunda, a igreja recebeu o devido poder para o cumprimento da missão. A terceira, a missão objetiva, fazer o evangelho conhecido a todos os povos. E a quarta, a igreja é um instrumento para a execução da missão. Queridos, em sua infinita sabedoria e soberania, Deus escolheu usar a sua igreja para a execução da missão. Deus escolheu usar o seu povo. Por isso Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O texto que nós lemos no início aqui da nossa escola bíblica, 1 de Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí verso 10, porque antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo, por isso vocês precisam anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, queridos, a igreja é o instrumento para a execução da missão. Essa missão de levar o evangelho, ou melhor dizendo, de fazer discípulos de todos os grupos étnicos, através da pregação da mensagem do arrependimento e remissão dos pecados em Cristo. A missão de ensiná-los a guardarem todas as coisas que Cristo mandou, identificando estes por meio do batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, decidiu usar a sua igreja, o seu povo. Se nós, como igreja, como propriedade particular de Deus, pudéssemos, queridos irmãos, nos conscientizar da grande urgência e do honroso privilégio que é fazer missões, jamais seríamos os mesmos. Como é maravilhoso. E aqui eu creio que os irmãos que estão presentes aqui nessa noite já experimentaram isso, seja em um projeto missionário, que alguns foram comigo, seja na própria escola de missões que realizamos. Alguns na frente de batalha, pregando o evangelho, cantando, louvando, pregando no culto, outros que aqui estão cuidando da boia dos missionários que estão no campo, né? Na escola de missões, e foi uma bênção, e eu creio que todos aqui experimentaram, como foi bom. Os irmãos estão com saudade? Eu estou, irmãos, eu estou aqui num pé em outro, irmã Didi, né? Então veja como é bom, e a você, querido, que nos acompanha em casa, pense nisso também, como é para mim e para você um privilégio honroso fazer missões. E claro, meus amados irmãos, assim que possível, vamos fazer alguma coisa. Como eu falei, já estou agoniado. A gente precisa, sim. Não que o nosso fazer limita-se só a isso. Mas é diferente, queridos, quando nós estamos com os nossos pés no campo,
tornando ele formoso. Quando a gente está pessoalmente pregando o Evangelho, podendo orar, quando a gente está no meio da rua, quando a gente está, né, debaixo de uma árvore, como foi lá em São José do Seridó, cultuando e louvando ao Senhor. Sim, se nós como igreja, como propriedade particular de Deus, pudéssemos nos conscientizar dessa grande urgência, desse honroso privilégio que é fazer missões, jamais seríamos os mesmos. Alcançar as nações, queridos, não é algo resultante de um chamado especial da parte de Deus para um grupo seletivo, tá? Embora o chamado específico exista. Mas ao contrário, é um chamado universal, é um privilégio de todos os cristãos, de todas as igrejas. Por isso, sim, essa missão que no grego traz a conotação aí da palavra apóstolos, que entendemos no português como apóstolo, como aqueles que são enviados, essa missão é uma missão que foi tendo a sua sucessão. Cristo chamou os 12, dos 12 passou para os 70, dos 70 passou para os 120, ali em Atos capítulo 1, e assim sucessivamente aos 3.000 em Atos capítulo 2, e aí a igreja em Atos, que aí já estava em Atos capítulo 5, e até hoje. Sim, essa missão não é apenas para alguns, mas é para todos. É para a igreja de Cristo Jesus. Diante desses fatos, queridos irmãos, podemos então entender o termo usado, talvez, pelo Dr. Oswald Smith, que disse que a missão é a tarefa suprema da igreja. Eu quero concluir nessa noite esse nosso primeiro estudo sobre missões, tentando aí objetivar a revitalização da dinâmica missionária da nossa igreja local, onde falamos nessa noite sobre o significado e o objetivo de missões. Sim, queridos, concluí dizendo que a igreja local deve ser sensibilizada e despertada ainda mais para essa evangelização mundial, sim. Não apenas aqui em Equador, não apenas no sertão ou no povoado Pau dos Ferros, sim, mas a evangelização mundial, porque o desejo do Senhor, lembre-se, é alcançar através da pregação do Evangelho todo o mundo, todos os grupos étnicos. A igreja precisa saber qual é o seu papel no mundo atual e a parte que cabe a ela na missão de alcançá-lo com o Evangelho, com a mensagem de arrependimento e remissão de pecados. Nós, como igreja, queridos irmãos, devemos estar conscientes de que a obra missionária não é um sonho de um ministério de pastor, seja do pastor Toninho, que começou e iniciou tudo isso, seja meu como pastor da igreja hoje. Sim, não é um sonho de um ministério, de um missionário, ou de algum líder, ou de outros, não, mas deverá a igreja sentir que, se não realizar esta obra, se não cumprir a sua missão, a igreja estará em desobediência à ordem daquele que deu à igreja a missão, com toda a autoridade que foi conferida a ele, Jesus Cristo. Sim, a igreja estará retendo para si a mensagem e o poder que é eficaz para o outro, assim como já foi para ela. Se a igreja, queridos, não realizar esta obra, não cumprir a sua missão, ela estará deixando de ser usada por Deus. E assim encerro com uma frase que em 2001, 2002, não tenho certeza, mas impactou o meu coração. E a partir daquele dia, eu não fui mais o mesmo. A frase é do Dr. Oswald Smith, que diz: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro através de missões, e o desejo de Jesus Cristo é que todo homem o conheça, e o propósito do Espírito é que toda a terra conheça o Evangelho,
e eu e você não estamos interessados em missões, há uma grande probabilidade que eu e você nunca tenhamos nascido de novo. Irmãos, naquele bendito ano, essa frase me perturbou e me levou a pedir perdão ao Senhor. E eu creio que ali Deus já estava preparando todas as coisas para que hoje eu pudesse estar aqui dizendo essa mesma frase a vocês, queridos. Que Deus nos abençoe, que possamos ser revitalizados a dinâmica missionária da nossa igreja. E como uma igreja missionária que somos, continuemos a avançar nessa obra maravilhosa de tornar o Evangelho conhecido a todos os povos, a todas as nações. Porque, queridos, fazendo isso, permita-me de trazer mais um texto aqui para os amados irmãos, pois eu lembrei dele agora. Abra sua Bíblia e vamos encerrar com este texto, por favor. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas vi e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, dos grupos étnicos, dos povos. Aí veja, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Queridos, o vislumbre aqui desse momento, que já está aí determinado escatologicamente para acontecer, deve inspirar o nosso coração a cumprirmos com a missão, para que possamos testemunhar esse grande coral de pessoas de todos os lugares da face desse planeta Terra, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém? Vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor por esse estudo, por esse nosso primeiro momento aqui, revitalizando a dinâmica missionária da nossa igreja. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer e engrandecer o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nos tornou o povo teu, somos a tua igreja, e a nós o Senhor confiou a missão dada por teu Filho Jesus com toda a autoridade. Missão essa que nos incumbiu, ó Deus, de fazer discípulos de todas as nações, através da pregação do Evangelho, fazendo a mensagem de arrependimento e remissão de pecados em Cristo Jesus conhecida a todos, batizando estes em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ó Deus bendito, o desafio é imenso, porque essa missão nos leva a reconhecer que ela deve ser feita até os confins da terra. Mas o que nos tranquiliza é porque a tua palavra também nos ensinou nessa noite que o teu Santo Espírito nos deu o poder necessário para cumprirmos a tua missão, porque a tua palavra assegura que ela será cumprida no nome de Jesus. Então, Senhor, depois de todos esses meses isolados e distantes, sem o contato pessoal, sem poder, ó Deus, ir a outros,
pregar o evangelho, apoiar aqueles que têm pregado, viver experiências missionárias. Ó Deus, pedimos que o Senhor comece a revitalizar em nossos corações, em nossa igreja, a dinâmica missionária, nos levando, ó Pai, a orarmos mais por missões, especificamente pelos povos não alcançados, a contribuirmos mais, ó Deus, financeiramente com missões, para que os nossos obreiros possam ser sustentados e mantidos, e outros que o Senhor já tem levantado possam ser também assim sustentados. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos mais, seja aqui em nosso município, seja na zona rural, seja em outros lugares que o Senhor desejará nos levar como o Senhor já nos levou, para que a nossa igreja, ó Pai, seja de fato, sim, essa igreja missionária. Por isso oramos ao Senhor, gratos por este estudo nessa noite. Que o Senhor faça com que tudo que foi falado aqui nessa noite perdure em nossos corações e produza frutos para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Queridos, nós queremos encerrar a nossa escola bíblica nessa noite, agradecendo a todos que puderam estar aqui, tá, nesta noite, os nossos irmãos que estão aqui presentes no templo e a você em casa que nos acompanhou através da nossa transmissão. Então aí encerramos a nossa primeira semana de retomada, né, das atividades presenciais, que começou no domingo passado com o nosso culto de celebração, passando por quarta-feira o nosso culto de oração e hoje a nossa escola bíblica nesta sexta-feira. Então, se o Senhor nos permitir e Ele não voltar, domingo estaremos aqui mais uma vez no nosso culto de celebração. Aos irmãos da nossa igreja, os que estão aqui presentes nos acompanhando, fica aí o lembrete de, no caso, no domingo de manhã, das 9 às 11, ligar para a secretária da igreja e confirmar a sua presença. Eu só quero ressaltar, queridos irmãos, que é importante que, se você confirmar a sua presença, você venha. Porque acontece que outros que ligam depois de você não podem mais estar aqui porque, por exemplo, as vagas foram preenchidas. E, às vezes, alguns que confirmam não estão vindo. E assim dificulta um pouco para que todos possam experimentar esse tempo aqui de retorno, de reunião presencial. Então, se você confirmar, não deixe de vir. E a vocês, queridos irmãos que nos acompanham, né, e não podem ainda estarem aqui, os nossos irmãos idosos, as mães com os filhos, aqueles que têm alguma comorbidade, continue perseverando, orando ao Senhor, que já já chega o tempo de vocês estarem aqui também conosco para a glória do Senhor. Então, queridos, Deus abençoe a todos nós. Antes de sair aqui, os presentes não esqueçam de higienizar as suas mãos e, se o Senhor nos permitir, logo, logo estaremos novamente aqui juntos para a glória dele. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima e sintam-se abraçados pelo pastor.